Olá, está no ar mais um episódio do podcast A IPC Explica. Aqui você acompanha conversas com especialistas e produtores que transformam a cacauicultura brasileira com inovação e sustentabilidade. Eu sou a Ana Paula Lozzi, presidente executiva da IPC. Se no primeiro episódio dessa série a gente falou sobre o que é o manejo integrado e por que ele é tão importante, hoje vamos entender na prática o que acontece quando esse cuidado não é levado a sério. E quem continua com a gente é o pesquisador da CEPLAC, Milton Conceição. Seja muito bem-vindo novamente, Milton. Obrigado. Prazer estar participando aqui mais uma vez. Então, vamos já entrar falando sobre quais são os erros mais frequentes cometidos pelos produtores no dia a dia da lavoura quando a gente pensa em manejo integrado. Os erros mais frequentes, primeiro, é não utilização do manejo integrado. Ele precisa utilizar o manejo, como eu disse no primeiro episódio, utilizando o calendário agrícola. Então, nós temos tido alguns problemas graves aqui na região de ácaro, o ácaro da gema. Ele surgiu de forma muito forte depois desses episódios de intempéries por falta de chuva, ou seja, estresse hídrico. Então, o ácaro, ele é um microácaro, é como se fosse uma aranha, para que os produtores entendam de forma melhor. Ele ataca o sistema de lançamento da folha, que a gente chama de meristema. Então, ele fica alojado nas bainhas do meristema. Então, esse ácaro ele tem causado grandes problemas que a planta não consegue fazer novos lançamentos. Então, esse tem sido um problema. Outro problema, o produtor não está atento no período que está antecedendo o período chuvoso e que acontece podridão parda e vassoura de bruxa. Então, o produtor não prepara as suas roças para que ele seja isento. Então, por exemplo, no caso da podridão parda, ele tem que ter os casqueiros tratados, cobertos de preferência, não podem ter frutos mumificados, frutos da safra anterior que ficaram nas plantas. Ele não pode ter áreas que tenham problemas de alagamento, porque isso é problema. Às vezes as pessoas quebram o cacau, colocam o cacau em volta, as cascas do cacau em volta das plantas. Então, esses problemas, que são práticas inadequadas, que vai fazendo com que o produtor ele tenha problemas de forma grave. Essa questão do ácaro que eu falei, às vezes a pessoa vê poucas plantas sendo atacadas. Eles não cuidam. O ácaro ele tem baixa mobilidade, mas ele passa de uma planta para outra, às vezes de forma bem sutil. Um outro problema é troca de materiais botânicos. Então, isso aí tem causado grandes problemas, porque você está levando a doenças e pragas de uma região para outra ou de uma plantação para outra. Então, isso é uma coisa que tem que estar atento. Aqui na CEPLAC agora foi divulgado que nós temos a virose, que é um vírus moderado, então não pode estar pegando material de um lugar onde não se conheça para estar levando para outro, porque você pode estar levando doença, e isso é um risco muito, muito, muito grande. Milton, você trouxe um ponto que eu acho super importante e fazendo um adendo, outro dia eu estava em Ilhéus e peguei o voo para Brasília e muito me assustou quando eu vi uma senhora entrando na sala de embarque e posteriormente embarcando no avião e infelizmente sentando ao meu lado com uma haste de uma planta. Que leiga que sou, não soube dizer o que era, né? Eu não sei dizer se era cacau ou se era outra planta, mas uma haste de uma planta, e aquilo me chocou tanto, porque eu fiquei pensando, gente, independente de qualquer coisa, o aeroporto de Ilhéus tem que ter um controle
extremamente rígido, porque se tá saindo, tá entrando, né? Então, assim, essa é uma preocupação, e principalmente quando a gente fala de monilise, essa é uma preocupação que eu tenho muito grande. Esse pouco controle nesse fluxo de um lado para o outro de materiais vivos, de pessoas que muitas vezes não estão fazendo isso de maldade, muito pelo contrário, estão achando que estão fazendo, que estão levando um presente, que estão trazendo um presente, né? Então, esse ponto que você falou da gente ter a consciência de que não pode, que qualquer tipo de material vivo ele tem, que a gente tem que saber a procedência, tem que saber se tá ok, é fundamental. Acho que isso foi muito importante você ter trazido. Com certeza. Só para reforçar isso que você falou, a questão da cochonilha rosada. Essa cochonilha rosada, ela é uma praga que ataca muitas espécies. Então, às vezes, tem os hibiscos, que são plantas que dão flores, as pessoas colocam em jardins, as pessoas têm essa mania de pegar onde vai e levar pedaços de plantas de hibisco, porque elas se multiplicam bem de forma vegetativa, e leva de um lugar para outro. Então, às vezes, ele não vê que aquele pedaço de planta tem a cochonilha ali, tem os ovos da cochonilha. Então, às vezes, essa cochonilha dissemina de um lugar para outro de uma forma muito rápida e fácil. Então, tem que ter o maior cuidado. A questão do vírus mesmo, ele tem baixa mobilidade. Foi detectado aqui em 1987. Esse vírus ficou ali restrito a uma área onde foi detectado, mas, de repente, esse vírus já apareceu em outros lugares, como hastes de plantas que estão sendo multiplicadas de forma inadvertida. Às vezes as pessoas não têm nem assim maldade, porque não têm consciência, não têm o conhecimento, mas é importante que a gente chame a atenção que não se deva pegar materiais de um lugar onde ele não conhece, como está aquela questão fitossanitária daquele local, para estar levando de um canto para outro, porque ele pode estar levando pragas e doenças. Perfeito. Acho que esse foi um importante adendo que a gente fez aqui agora. Você pode compartilhar algum exemplo real, algum caso, alguma propriedade que você visitou, né? Sem citar qual é, mas contando o caso de um manejo incorreto e qual foi o impacto desse manejo na produção? Bem, a questão de ele não usar o calendário agrícola, deixar a vassoura em cima das plantas, porque uma vez, a vassoura, assim, ela vegetativa não causa problema algum. A vassoura perigosa é a vassoura seca, porque a vassoura seca, ela vai completar o ciclo, porque a vassoura ela tem duas fases. Ela tem uma fase vegetativa e tem uma fase saprófita. Então, por exemplo, numa copa, a vassoura, com 45 dias, no máximo 50 dias, a vassoura seca. E no fruto, quando acontece aquela mancha, aquilo ali, como eu já falei, acontece após 90 dias do ataque do fungo no tecido. Então, se o produtor não tira a vassoura, aquela vassoura, naturalmente, ela vai completar o ciclo. A vassoura de bruxa aqui na região, ela foi muito perversa, porque existe casos de que ela chega a ter reciclagem 10 vezes no ano, porque o clima aqui é favorável ao cacau. O que é bom ao cacau também é bom para as doenças e algumas pragas. Então, não pode deixar a vassoura de hipótese alguma seca. E se o produtor quer fazer a modernização da sua lavoura, ele tem que ter consciência de que as práticas que estão no calendário devem ser executadas de forma adequada. Então, a gente tem visto algumas fazendas que as pessoas, eles não ligam para o casqueiro. Então, o casqueiro está lá todo de qualquer jeito. Às vezes, o pessoal tem casas no fundo a roça no fundo das casas. Aí os trabalhadores, alguns criam galinha. Aí eles quebram aquele cacau, alguns até
fazem a cobertura do casqueiro, mas a galinha vai lá e cisca e espalha o casqueiro é a maior fonte de inóculo de fitóftora. Então, nesse caso aí, o que é que tem que ser feito? Ele tem que fazer a aplicação de ureia 15% em cima desses casqueiros. Aí, às vezes, ele tem lá o casqueiro sem quebrar, porque a recomendação é o quê? Você quebra o cacau hoje, 3 dias depois, no máximo, você faz a cobertura do casqueiro com folhas ou faz a aplicação da ureia, 15%. Ele não faz isso. O trabalhador por comodidade quebra o cacau nas partes mais sombreadas, não quebra nas falhas das roças. Então, tudo isso aí são práticas inadequadas que a gente tem visto que quando começa a atacar mesmo de verdade, o controle químico não resolve mais. O controle químico tem que ser antecipado em cima do calendário com as práticas adequadas do manejo integrado. Então, esses são os exemplos que a gente tem visto. E isso causa um impacto quando a gente pensa nos preços históricos dos últimos meses. Isso causa um impacto econômico muito grande, né, Milton? Porque o produtor ele deixa de ganhar porque a produção dele não vai ser satisfatória e ele, né, num momento onde o preço está melhor. E aí pode acontecer dele, quando for vender o cacau dele, o preço já não tá tão bom assim, Com certeza. Olha, né? o ano passado, a gente teve um temporão pequeno, como nós estamos tendo esse ano. Mas o ano passado houve um ataque monstro de fitóftora, que é podridão parda. Podridão parda deu um prejuízo muito grande. Já a partir de fevereiro, a gente já via as plantas sendo atacadas, os frutos sendo atacados. Porque, por exemplo, fitóftora, ele é um fungo aquático. Ele gosta de água e temperatura baixa. Então, na hora que começa a chover, que a temperatura baixa, fitófora, geralmente, ele está no solo. O micélio, que é a estrutura reprodutiva, está no solo. Ele sobe com o respingo das chuvas. Se por um acaso tem frutos lá mumificados do ano passado, de safras anteriores, que não foram colhidos, esses fungos também estão lá, vão disseminar na planta. Então, isso aí é terrível. Tem que ter esses controles. Então, o produtor, ele perde, e perde muito. E, às vezes, eu digo o seguinte, fitóftora é pior do que a vassoura em certos momentos. Porque a vassoura de bruxa, nós temos uma janela que você pode trabalhar para você ter o controle para proteger seus frutos. Fitófora, não. Se você tem uma colheita faltando 30 dias para colher aqueles frutos e por um acaso você não fez a proteção, entrar fitófora, que é podridão parda, ela pega a sua produção e arrasa seus frutos com 30 dias antes de colher. Então, tudo isso o produtor tem que estar atento. Hoje existe, todas as práticas são controláveis, quer dizer, todas as pragas e doenças, elas são controláveis em cima das práticas que a gente recomenda para o manejo integrado. Muito bom. Acho que a gente está trazendo informações muito relevantes. E aí, a gente sabe que a gente falou no episódio passado, e eu queria voltar nesse assunto, que é o uso inadequado de defensivos agrícolas, que ainda é muito comum. Quais os riscos envolvidos para o produtor e para a lavoura quando ele usa esses defensivos inadequados para o cacau? Em primeiro lugar, o produtor, a gente volta a dizer, ele tem que ter orientação técnica responsável e de qualidade. Então, o primeiro passo é o operário ser treinado. Ele tem que ser treinado. Depois, o operário, ele tem que ter o EPI. Ele tem que ter o equipamento de proteção individual para que ele possa fazer a aplicação de qualquer produto químico. Depois é o seguinte, se ele faz subdosagem ou superdosagem, isso vai causar problema. A subdosagem, ela não vai controlar. E a superdosagem, além dele jogar o produto fora, ele vai dar problema de fitotoxicidade. A planta pode sofrer por excesso de produto. Um exemplo, a questão da podridão parda, que tem preocupado, porque ela voltou a atacar de forma muito forte.
nesses últimos anos. A CEPLAC recomenda que seja aplicado 3 gramas do ingrediente ativo. Ou seja, se o produto é 50%, nós vamos ter que jogar 6 gramas do produto comercial. Então, se o produtor não tiver essa orientação e vai fazer a aplicação de qualquer jeito, o cara diz, não, faça a aplicação a 2%, a 5%, ele vai jogar o produto fora ou vai jogar o produto a de menos. O ano passado, algumas pessoas fizeram a aplicação de uma calda bordaleza com subdosagem. Então, ele fez o quê? Ele gastou o produto, gastou a gasolina, gastou a mão de obra e não resolveu o problema dele, porque quando a fitófora chegou, ela fez um arraso, porque era subdosagem. Depois do seguinte, a gente tem que ter o teste de vazão, saber quanto vai ser, quanto é que nós vamos jogar e qual é o intervalo de voltar à aplicação, porque tem uma validade. Então, tudo isso aí tem que ter atenção. Se não tiver, o produtor perde. Não adianta fazer uma aplicação só, não adianta fazer 2, às vezes precisa fazer até 4. Isso quem vai dizer é o clima e o que ele tem na roça, que se vale a pena ele aplicar ou não. Porque o produtor tem que ter planejamento. Ele tem que saber o que é que ele quer, o que é que ele vai fazer. Porque tem que fazer conta. Então, será que a minha produção compensa eu fazer essa proteção dos meus frutos? Vai custar quanto? Ele tem que fazer conta, porque a gente sabe. Então, produtor, qual é a densidade de cacau que ele tem por hectare? Quantos frutos, em média, ele tem por planta? Ele tem como ele saber o que ele tem nos pés e se vale a pena ou não fazer o controle. Com os preços atuais, compensa fazer qualquer aplicação porque paga. Então, essa é a questão. Muito bem. E aí, a gente sabe que muitas vezes o produtor está fazendo na produção dele, né, na fazenda dele, na lavoura, o que ele acha que está certo, né? Ele pensa que está certo. Nenhum produtor faz alguma coisa já sabendo que está fazendo errado, né? Ele pensa que está certo. Como é que a gente pode ajudar esse produtor, orientar esse produtor, que ele está cometendo uma prática errada e orientar ele a fazer uma prática correta, né? Como é que seria a melhor abordagem com esses produtores? Bem, essa é uma questão hoje que, com a falta de assistência técnica, tem causado grandes problemas. Por quê? Às vezes eu digo assim, a cacauicultura, ela é antes e depois da vassoura de bruxa. Então, antes da vassoura de bruxa, nós tínhamos um grande problema com questão a doenças, que era a podridão parda. Depois da vassoura de bruxa, nós temos a podridão parda, que ela voltou forte, e também a vassoura de bruxa. Então, o produtor, sem assistência técnica, às vezes, a gente chegando lá, o erro já foi cometido, não tem como voltar atrás, o prejuízo está tomado. Por exemplo, ele vai fazer uma adubação fora de época. A gente sabe que nosso calendário aqui para o sul da Bahia, a recomendação de adubação não é para fazer nos períodos muito frios. Por exemplo, maio, junho, julho e agosto. Não se recomenda, principalmente julho e agosto. As pessoas vão fazer adubação nesse período, a planta, no caso do cacau, ela não é uma planta que entra em dormência, mas ela é uma planta que trabalha menos naturalmente pela questão do frio que está ali. Então, ele não pode estar jogando adubo nesse período. Se ele não jogou os produtos para fazer o controle de podridão e de vassoura na época adequada, a gente chegando lá fora de época, como eu já disse, se eu chegar agora, o fruto está lá, muito birro, muita cacau para colher daqui a 2, 3 meses. Se ele não fez aplicação para a vassoura de bruxa, eu vou recomendar ele fazer uma aplicação. Eu não sei se aqueles frutos estão atacados, no caso da vassoura de bruxa. Então, é esse que é o grande problema. O produtor, ele tinha que ter treinamento através do Senar. Por exemplo, o Senar hoje, ele tem equipes que fazem os treinamentos, fazem os dias de campo. E a CEPLAC, eu mesmo, mais alguns colegas, treinamos muitos monitores do Senar, para que eles tivessem capacidade de ensinar aos produtores as práticas de forma correta.
Muito bom. A gente está terminando essa nossa segunda parte, né? O nosso segundo episódio dessa série. A gente viu hoje que o manejo inadequado traz prejuízos reais para o produtor, mas também é possível corrigir esse rumo com informação e orientação técnica, né? Esse ponto da assistência técnica, do produtor buscar informação junto aos técnicos é fundamental, né, Milton? No próximo Aham. episódio da série, que é o último, nós vamos falar sobre as práticas corretas de manejo integrado, os benefícios concretos que elas trazem para o produtor. Lembrando que você pode ouvir todos os episódios no nosso site, nas plataformas de áudio, e que os links para os conteúdos complementares estão no nosso perfil do Instagram, @educacau_IPC. Bom, Milton, muito obrigado por mais uma participação e te espero no próximo episódio.